Olá, olá, tudo bom com você? Tudo super jóia? Maravilha. Seguinte, eu tenho recebido muita pergunta relativa à diferença entre a 840 e a 860. Iva, o que que uma faz? Vale a pena comprar outra? Enfim, todo mundo quer ter uma noção e eu acho muito normal isso e saudável, acho importante. A Eugene 840 é uma máquina estupenda, estupenda. A minha primeira máquina foi uma 820, eu já contei isso aqui, e a diferença dela para a 840 já foi para mim uma abertura, assim, como é que eu vou te dizer? Uma maravilha. Foi até um choque, porque a facilidade que essa máquina acrescentava e tal. Então, é um maquinão, até hoje eu adoro a minha 840, não nenhuma dúvida quanto a isso. Entretanto, eu tenho essa máquina que, depois de vocês entenderem como ela faz, o que ela faz, você também se apaixona naturalmente. Hoje é o meu bebê, né? Que eu curto muito. E assim, elas são basicamente o mesmo mecanismo. O corpo da máquina aqui é igual. Eu não sei tecnicamente lá dentro, porque eu não sou técnica, certo? Mas eu sei que o modus funcionandis, né, a forma como elas funcionam é similar. Então, eu tenho segurança para dizer que é tranquilo, é um mecanismo fantástico. As grandes diferenças dessa máquina estão no carrinho, certo? Então, vamos entender isso. Claro que essa é uma evolução dessa. Consequentemente, ela tem mais recursos do que a 840, tá? Então, observe o seguinte. Primeira coisa, o basculante. Observe esse basculante, que é o normal, aqui o alimentador. Esse alimentador é fixo, o carro é limpo aqui em cima e você só tem ele para operar a máquina, né? Para tecer quando é só com a máquina. Aqui você tem um alimentador diferente já. Olhando assim, esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é mais estreitado, esse aqui já é mais inteiriço. Este tem dois parafusos aqui, que este não tem, tá? Eu espero que você esteja conseguindo ver bem. Então, este alimentador aqui, que eu chamo de alimentador, é onde estão os guias-fio, né? E onde as agulhas vão se alimentar de fio. Então, eu chamo de alimentador. Este alimentador aqui, ele sai, este aqui não. E por que que ele sai? Porque esse modelo de máquina tem esse alimentador aqui, que é adicional, ele vem como acessório da máquina. Aliás, quando você comprar uma máquina usada desta, ou desta também, sempre verifique se a máquina tem todos os acessórios que vieram de fábrica com ela. Então, no manual de instruções, você sempre tem na contracapa a imagem e o nome de todos os acessórios que acompanham aquele modelo de máquina. Existem pessoas que jogam fora, as crianças brincam, elas perdem acessórios. É um pouquinho de falta de cuidado, porque todo acessório, como você verá, porque eu vou mostrar para você com calma,
todo plastiquinho, todo botãozinho é fundamental. Se veio de fábrica, é porque se precisa daquilo. Ou você acha que a fábrica vai fazer uma pecinha, gastar, investir naquilo para nada, que não serve para nada? Então, tenha um pouquinho de cuidado com os acessórios da máquina. Sempre verifique se eles vêm. Eu tenho o manual original dessa máquina aqui, eu vou mostrar para você. Aqui está o manual original desta minha máquina aqui, a 860. Ele é essencial, tá? Ele é essencial. Aqui você tem, vou mostrar para você, todos os acessórios que acompanham a máquina. Eles vêm dentro da embalagem da máquina. E veja que aqui está o acessório que eu acabo de mostrar para você e que é este aqui. Ó, tá vendo? Ele vem com a máquina. Essas pecinhas aqui são plásticas, são essenciais. Muita gente joga fora, perde, nunca usa. Ah, isso aqui não precisa. Sempre precisa, sempre precisa. Aqui também umas pecinhas plásticas que o pessoal acaba dando fim. Não faça isso. Tá? Verifique nessa página, se você comprar uma máquina usada, a nova vem de fábrica com tudo isso. Mas se você comprar uma máquina usada, veja que tudo isso aqui tem que estar junto da máquina. Pois bem, esse manual aqui, ele está em inglês e em chinês, naturalmente, porque a máquina é feita na China e ela é vendida no mundo inteiro, em cada lugar com uma marca diferente, mas em cada lugar que eu digo é país, né? E aqui no Brasil ela é vendida como LNG, né? Então, este manual aqui, eu me dei ao trabalho de traduzi-lo inteiro, certo? Em cima das imagens, em cima da parte escrita em chinês, eu coloquei a tradução em português. Então, esse manual está no site de apoio das alunas, totalmente traduzido. Então, quem tem essa máquina, tem também a tradução do manual original. Enfim, então, voltamos à nossa primeira diferença. Nós podemos retirar. Eu vou tirar o carrinho aqui da 840 e vou mostrar para você aqui agora. Vou tirar esse basculante. E nós vamos retirar esse alimentador. Esses parafusos, eles permitem chave de fenda, mas nem precisa. Eu tiro com a mão mesmo. Agora, é o seguinte, né? Defenda esses parafusos aqui com a sua vida, porque sem isso aqui, acabou, né? Você vai ter que depender de uma assistência técnica. Ó, tô tirando o outro, que aliás eu quero contar um detalhe para você. A primeira vez que eu soltei um parafuso desse, eu coloquei os parafusos próximos do alimentador da frontura aqui, esse basculante da frontura. E um dos parafusos desapareceu. Eu enlouqueci. Saí atrás, não encontrava. Na hora que eu levantei esse daqui, o parafuso estava grudado nesse ímã. Aqui o basculante tem 2 ímãs fortíssimos. E o parafuso estava grudado ali. Mas ele puxou o parafuso de uma distância de uns 15 centímetros. Então, você veja como a coisa é séria aqui. Enfim, estão ali meus parafusos. Aí, este alimentador aqui solta, ó, ele sai por trás, tá? Ele sai por trás. Eu tiro, eu pego este daqui, veja você o seguinte. Ele estava assim, aqui. E este vai assim. Como eu sei disso? Por causa
do parafuso que estava aqui e desses furinhos aqui. Então, eu sei, aliás, aqui está o furinho e aqui ia o parafuso. Então, eu vejo aqui os dois buracos, que são os mesmos que tem aqui, ó. Então, eu sei que ele vai nessa posição. Deixa eu tirar esse daqui antes que caia. Já vou pegar um parafuso na mão, ó. Eu vou colocar ele aqui, de maneira que ele encaixa naqueles dois relevos que tem aqui, o que indica que já está no lugar. Então, eu posso parafusar tranquilamente aqui os furos de encaixe e aqui os furos do parafuso, ó. Pronto, eu não preciso de chave de fenda. Aqui está esse alimentador acessório. Para que ele serve? Ele serve para fazer vanizado. Iva, o que é vanizado? Vanizado é quando você usa uma cor no direito e outra cor no avesso. Eu vou mostrar para você. Aqui eu teci normal. Vermelho, 3 fios juntos, tá? Nossa, aqui tem uma emenda de fio, por isso tem tanto fio. Mas aqui tá o início, ó. 3 fios juntos. Aí, nossa, o meu fio não vai dar para a roupa toda. O que eu faço? Eu vou usar só 2 fios no direito e no avesso eu vou colocar um fio que seja próximo desse, ou o mesmo, só que de outra partida, para que esse outro fio apareça no avesso. Aqui você vê uma leve diferença, só que na hora de vestir a roupa, a diferença diminui bastante. Então, você pode ter uma blusa assim, e eventualmente uma calça feita, são 3 fios, só que atrás, olha isso. Você tá vendo? Atrás fica o terceiro fio. Este basculante faz isso, ele põe o terceiro fio só atrás. Isso não quer dizer que o fio não apareça. Veja você que aqui eu fiz em preto o fundo, olha isso. Tá vendo? Ela tece atrás em preto. Eu fiz em preto e ele aparece um pouquinho, sempre aparece. Aqui eu fiz em branco o fundo, ó, o branco, tá? E ele aparece. Isso aqui eu fiz de amostra para você ver. Aqui eu fiz com uma outra partida da mesma cor. Então, você olha no direito e no avesso, você quase não vê diferença. Isto daqui é muito interessante, porque você pensa que uma blusa pode ficar bonita. Essa aqui com preto, ó, fica bonito. Ela não fica de uma cor só, mas ela fica... Olha, a pessoa vai pensar que o fio é mesclado aqui também. E é simplesmente vanizado. Entendeu? No manual de instruções, ensina como fazer. A forma de tecer é a mesma. Eu até vou tecer um pedacinho para você ver como vai o fio ali e como ele movimenta. Ele não põe este fio aqui ao mesmo tempo que o da frente, não. Primeiro as agulhas pegam o fio principal, que é esse que fica no centro, e depois ele pega o fio de fundo. E é por isso que o fio fica sempre no avesso. Ele faz propositadamente isso. Eu vou mostrar para você. Aqui eu teci um pedacinho mesclado, 2 fios vermelhos e um preto, que eu uso sempre 3 fios, né? E agora eu quero passar a fazer vanizado.
Então, o primeiro fio que vai é o de fundo, é o que vai ficar no avesso. Ele é bem facilzinho de colocar, tá? Tem que ter um pouquinho de... Pronto, ele já entrou. E o da frente é normal. Eu vou mostrar para você. Vou movimentar você. Observe aqui, ó. Aqui nós temos o fio vermelho no centro. E aqui está o fio preto, ó. Você não tá vendo bem, mas ele está nessa gretinha de trás aqui, ó. Ele tá aqui desse lado, tá vendo? Quando eu movimento o carrinho para tecer, o fio preto passa para o outro lado. Opa! Ele já está aqui, ó. Observe. Ó, ele se movimenta, tá vendo? Agora está na direita. Agora ele se movimenta para a esquerda, tá vendo? É assim que ele funciona. Por isso, ele tem atrás uma greta. Depois eu mostro ela para você. Opa! Observe, o preto atrás é totalmente diferente do fio mesclado, tá vendo? A diferença é impressionante. Como você viu, eu posso bater na câmera, então eu estou tecendo só com a mão direita por isso. Mas se tece sempre com as duas, né? Se eu botar a mão esquerda aqui, eu derrubo a câmera. Então, é isso que o vanizado faz. Ele faz também algumas coisas com inversão de cores e tal, mas o manual de instruções trata disso. Eu aqui estou falando só da diferença entre as duas máquinas, certo? Ó, eu tirei a malha da máquina. Veja, isso aqui é mesclado, tecendo os 3 fios juntos. E isso aqui é o vanizado, ele dá só os pinguinhos de preto, ó. Tá vendo? É um outro tipo de enfeite. Muito bom para quando o fio não é suficiente para a blusa toda. Então, você pode usar esse recurso e só com 2 fios a tendência é que ele renda mais a cor, né? Então, é muito, muito interessante esse recurso, sim. Gente, o que eu quero enfatizar é que esses 2 furinhos aqui de trás, eles são posicionadores. Eles têm que encaixar nessas 2 bolotinhas que estão aqui na placa do basculante, ó. Então, é bem fácil de colocar, porque os 2 furos aqui na parte mais larga do basculante são para os parafusos. E esses de cima são para os posicionadores, tá? Então, é muito importante a gente observar isso. Ele tem que encaixar certinho nos posicionadores, aqui e lá. Um eu encaixei, o outro ainda não, porque ele não quer entrar. Agora entrou, ó, os 2, ó. Tá vendo? Esse e esse. E agora eu posso parafusar. Parafuso perfeitamente no lugar. Beleza? Último parafuso.
Pronto, ó, fechou assim, já está suficiente, não precisa de mais nada. Não pode ficar frouxo, mas fechou bem fechadinho, manual mesmo, é suficiente. Beleza? Vamos à segunda diferença entre os dois carrinhos. Primeiro, o nome deles, que este todo mundo sabe que ele chama carro T. Aqui, a gente chama de carro K, tá? Então, essa diferença é por diferenças técnicas, tá? É apenas por isso. Mas uma outra diferença que é efetivamente técnica nesse carrinho é o botão KC. O nome é o mesmo nos dois carrinhos, botão KC e botão KC. Note que o ponto preto está aqui em cima, na parte de cima, para lá, para trás. E neste, o ponto está para frente, está aqui, nesse botão. Aqui onde está é o NL e lá onde está para trás também é NL. Então, houve uma inversão dessa posição, tá? Por que isso? Porque este carrinho da 840, ele tem 3 posições só. A NL, que é a normal de ponto liso, né, normal. Ele tem a posição KC, que é a posição onde ele aciona as cartelas, e a posição CR, que é para a retirada do carrinho da máquina, quando necessário. Ele se solta da máquina. Aqui nós temos 4 posições, 4. A NL, a KC também. Aqui atrás está a CR, que é para retirar o carrinho. E aqui nós temos a posição SM, que é de single motive, que é motivo único. Então, quando queremos fazer nesta máquina, na Taitexma 860, quando queremos fazer motivo único, a gente usa o botão KC na posição SM. Uma nota. Isso quando a gente quer fazer realmente um motivo único. Quando você quiser fazer uma barra de motivos único, fora, numa blusa, numa manta, aí, como é contínuo, você vai fazer vários motivos únicos, um ao lado do outro, funciona como jacquard. Então, nós vamos usar no cassê. Esta posição SM é quando você quer fazer um motivo só. Na frente de uma blusa, uma flor, um ursinho, uma bola, uma. Então, usa no SM. Quando for várias, vai usar no cassê normalmente. Certo? As demais diferenças que nós também vamos ver, vamos tratar delas no próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito, muito, muito longo. Valeu, um grande abraço e até a próxima!